O povo Amar vive entre as colinas cobertas de mato no lado leste do Vale de Omo, no sul da Etiópia. São uma tribo com rituais únicos, como uma cerimônia de pelar gado que os jovens atravessam para atingir a idade adulta, e as jovens mulheres de Amar são chicoteadas para provar seu amor por seus irmãos. Os 15.000 a 20.000 membros do povo Amar ganham a vida como pastores de gado e fazendeiros. Antigamente eles caçavam, mas os porcos selvagens e os pequenos antílopes quase desapareceram das terras em que vivem, e até 20 anos atrás, o lavrar a terra era feito à mão com varas de escavação. A terra não é a propriedade de qualquer indivíduo. É grátis para cultivar e pastar, assim como as frutas e bagas que são gratuitas para quem as colhe. O povo Amar muda-se quando a terra está exausta ou sobrecarregada com ervas daninhas. Muitas vezes, as famílias reúnem seus gados para apacentar o gado juntos. Na estação seca, famílias inteiras vão viver em campos de pastagem com seus rebanhos, onde eles sobrevivem com leite e sangue do gado. Assim como para as outras tribos do vale, gado e cabras estão no coração da vida do povo Amar. Eles fornecem a pedra angular do sustento de sua casa, e é somente com gado e cabras que pagam a riqueza de uma noiva, para que um homem se possa casar. Existe uma divisão do trabalho em termos de sexo e idade. As mulheres e as meninas cultivam o sorgo, ao lado de feijão, milho e abóbora. Elas também são responsáveis pela busca de água, cozinhar e cuidar das crianças, que começam a ajudar a família, reunindo as cabras aos 8 anos. Os jovens da aldeia trabalham nas colheitas, defendem os rebanhos, enquanto os homens adultos apacentam o gado e recolhem as colmeias nas acácias. Às vezes, para uma tarefa como fazer um novo telhado ou apanhar a colheita, uma mulher convida seus vizinhos, que se juntam a ela numa festa de trabalho em troca de cerveja ou uma refeição de cabra, especialmente abatidos para alimentá-los. As relações com as tribos vizinhas muitas vezes não são as melhores. Os ataques ao gado e os contra-ataques são um perigo constante. Os Amar só se casam com membros de sua própria tribo, mas eles não têm nada contra empréstimos, canções, penteados, até nomes, de outras tribos do Vale do Omo. Os pais têm muito controle sobre seus filhos, que apacentam o gado e os cabritos para sua família. São os pais que dão permissão para que os jovens se casem, e muitos não se casam até aos 30 anos de idade. As meninas, por outro lado, tendem a se casar com cerca de 17 anos de idade. O casamento exige a riqueza da noiva, um pagamento feito à família da mulher e geralmente composto de cabras, gado e armas. Embora seja pago ao longo do tempo como prestações de um empréstimo bancário, é tanto que geralmente não pode ser pago de volta numa vida. Um efeito é que, sempre que uma família tem um monte de gado, os irmãos da esposa e da mãe irão reivindicar dívidas pendentes de riqueza para as noivas. Isso significa que os homens de Amar não podem ficar ricos ou se tornar mais ricos, já que seus animais são reivindicados por outros. Se um homem pode pagar a riqueza da noiva, ele pode ter 3 ou 4 esposas. As mulheres só se casam com um homem. Porque os homens tendem a ser mais velhos do que suas esposas, eles geralmente morrem primeiro.
Muitas famílias do povo Amar são encabeçadas por mulheres que sobreviveram a seus maridos. Um estudo apurou que uns incríveis 27 das 39 mulheres casadas eram viúvas. Uma viúva também tem poder sobre os irmãos mais novos do marido, se seus pais já estiverem mortos. Irmãos e irmãs são importantes um para o outro de muitas maneiras. Um jovem Amar só estará pronto para casar se conseguir saltar sobre uma linha de gado e sem cair. É a cerimônia que o qualifica para se casar, possuir gado e ter filhos. O momento da cerimônia é muito importante para os pais do jovem e acontece após as colheitas. Na tarde do salto, os parentes do sexo feminino do homem exigem que sejam chicoteados como parte da cerimônia. As meninas saem ao encontro do Masa, um grupo de homens que já saltaram pelo gado e vivem separados do resto da tribo, que as chicotearão, passando de cerimônias para cerimônias. O chicoteamento parece ser consensual. As meninas se reúnem e imploram para serem chicoteadas nas costas. Elas não mostram a dor que devem sentir e dizem que estão orgulhosas de suas cicatrizes. Um efeito desse chicoteamento é criar uma dívida forte entre o jovem e suas irmãs. Se elas enfrentarem tempos difíceis no futuro, ele vai se lembrar delas por causa da dor que elas sofreram em sua iniciação. Suas cicatrizes são uma marca de como ela sofreu por seu irmão. Quanto ao jovem pulando sobre o gado, antes da cerimônia, sua cabeça é parcialmente raspada, ele é esfregado com areia para lavar seus pecados e manchada de esterco para dar força. Finalmente, tiras de casca de árvore estão amarradas ao redor de seu corpo em uma cruz, como uma forma de proteção espiritual.